a fazer uma leitura que está no capítulo 10, 19 ao 21. Diz assim, todos acharam? Sim? Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem ele? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Abrir os olhos aos cegos? Deixa a tua Bíblia aberta aí. Meus irmãos, quantos desafios nós temos? São muitos. Nessa semana, onde se comemora o Dia do Pastor, eu tive meditando sobre o desafio que nós temos de olhar e viver Cristo como Senhor. Cristo como o Senhor. Quando você fala Cristo como Senhor, aparentemente é algo tranquilo. Viver Cristo como Senhor da sua vida. Aparentemente você pode dizer assim, pastor, isso aí já está batido. Tem uma coisa mais profunda do que isso? Pois é, meus irmãos. O que há de mais profundo em toda a palavra de Deus é a centralidade de Cristo como o Senhor das nossas vidas. Quando eu digo Senhor, eu digo aquele que tem o poder, que tem total domínio, controle, poder de mando, autoridade. Quando eu falo Senhor, eu falo de algo que mexe no nosso ego. Por quê? Nós temos um problema muito grave. Nós temos um senso de autonomia muito forte. O tempo inteiro nós estamos lutando contra essa autonomia. Nós custamos a nos dobrar diante dos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, em alguns momentos, eles são assim algo que nos confrontam de tal forma, e a vontade que nós temos é de literalmente não dobrar serviço. Nós temos uma tendência a uma independência em relação ao senhorio. De qualquer senhorio. Coisa difícil é obediência, coisa difícil é se submeter ao senhorio de alguém. Eu diria que é muito mais difícil ao de Cristo, mas eu não digo que é impossível, porque nós estamos debaixo da graça. A graça é um elemento forte que nos auxilia a ser obedientes. Sem a graça, você não conseguiria ser obediente. Mas é um desafio viver o senhorio de Cristo. Nós nos pegamos a todo momento nos relacionando com o Senhor por conta de alguma coisa. Quando eu era adolescente, eu tinha um colega que eu dizia para ele, rapaz, vamos para a igreja, que a gente está um pouco afastado, ficava bagunçando, aprontando. Sabe, coisa que de adolescente, né? Fala que vai na esquina e vai lá em Anápolis. Mente muito para os pais.
eu dizia, olha, vamos para a igreja, porque senão a gente vai para o inferno. Eu fui ensinado a vida toda, de tudo aquilo que eu tinha que fazer, era por uma questão de não sofrer na própria pele as consequências. O ser humano tem esse problema. As coisas que ele faz é com medo de vir algo que venha algo em relação à vida dele. Então eu tinha medo do inferno. Eu tinha medo de ir para o inferno. Eu disse, então eu vou para a igreja para não ir para o inferno. Eu não vou para a igreja porque eu quero cultuar a meu Deus com os meus irmãos. Eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero sempre livrar a minha vida de alguma consequência. O ser humano é extremamente egoísta. Até na forma de servir a Deus ele é egoísta. E da forma como a gente prega a palavra, especialmente o Novo Testamento, daquilo que contém nele, a gente pode transformar as pessoas em mais egoístas ainda. A gente precisa entender o centro de tudo isso que é falado, porque senão a nossa relação com o Senhor vai ser uma relação muito pegajosa. Você já viu gente pegajoso? Filho, às vezes o filho é pegajoso. Às vezes o filho está te desobedecendo o tempo inteiro, nunca te enxerga como assim, tem dificuldade de te enxergar como alguém que fala, a voz de comando é difícil para os filhos às vezes, mas às vezes os filhos querem alguma coisa em relação aos seus pais, então eles ficam um pianinho com os pais. Eles viram uma seda, como dizia minha avó. Diz minha avó ainda, né? Ficou uma seda. Você está querendo alguma coisa, você fica uma seda. Você fica bonzinho, você faz barganha, você faz tudo. Dificuldade de viver o senhorio de Cristo. Bom, vamos trabalhar. Esse texto aqui, do capítulo 7 ao capítulo 10, perto da festa dos tabernáculos, João registra uma série de acontecimentos no ministério público de Jesus. Gente, o ministério público de Jesus Cristo. Tudo que Jesus fez publicamente envolve duas coisas: ensino e milagres. Quando Jesus ensinava, ele causava espanto. E quando ele fazia milagres, também ele causava espanto. Porque eram duas coisas feitas por um mestre. Mas não era qualquer mestre. Era o Deus encarnado. E desses capítulos, nós temos aqui esse registro das ações de Jesus. Narrativa 1, capítulo 7, versículo 1 ao 13, Jesus parte para Jerusalém. No versículo 5, logo de cara, Jesus se depara com a descrença dos seus próprios irmãos. A descrença dos seus próprios irmãos. No versículo 10, Jesus comparece a uma festa, mas de forma oculta, para evitar que ele fosse preso, porque ele já estava num contexto de ministério público e já estava sendo perseguido. A narrativa 2, capítulo 7, 14, do 8 ao 59. Jesus ensina as multidões diversos temas em diversos contextos. E tudo que Jesus fez aqui tinha um propósito. E a gente aprende que tudo que Jesus fez tinha um propósito muito maior do que aquilo que ele mesmo fez. Como eu quero me aproximar de Deus para pedir algo a Ele que eu preciso? Todos os dias, nós temos essa tendência de se aproximar de Deus e pedir para Ele algo que a gente precisa. E como nós temos dificuldade de nos aproximarmos do Senhor como adoradores, conforme diz o capítulo 4, que o adorem em espírito e em verdade. Como a gente tem dificuldade de se prostrar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, diante da sua maravilhosa luz,
sua maravilhosa graça. Como nós temos dificuldade de se render a Ele por se render. Está tudo bem na minha vida, não estou com problema nenhum, está todo mundo com saúde lá em casa, está tudo certo, não tá, sabe aquela fase que não tem problema nenhum? A adoração naquele momento, como isso é desafiador, meus irmãos. Jesus aqui no Evangelho, nesses 3 capítulos, por exemplo, ele vai cumprir 3 grandes símbolos do êxodo. A água da pedra, quando o povo sai para o êxodo, começa a murmurar, e de repente, do toque na pedra sai a água, a provisão divina do Senhor. Aqui também a gente vai ver a figura da luz. O povo de Israel caminhando, e uma coluna de nuvem de dia, para protegê-los do sol, e uma coluna de fogo à noite, para protegê-los do frio. Guiava os israelitas. E a terceira figura aqui é o próprio divindade de Deus, de Jesus, que a gente vai encontrar. São 3 grandes símbolos que nós vamos encontrar aqui. Narrativa 3. Jesus começa a curar e ensinar. Capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 21. Capítulo 8, versículo 12. E no 9, versículo 5, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Quem crê nele não vai viver nas trevas. E por ser a luz do mundo, a Bíblia vai registrar no capítulo 9, versículo 1 ao 34, que ele concede visão a um homem cego. E esse relato do capítulo 9, 1 ao 34, serve para nós entendermos a cegueira espiritual daqueles que estavam rejeitando a Jesus. A cura do cego não foi um fim em si mesmo, foi para expor a cegueira espiritual que havia no meio daquelas pessoas. Essa é a narrativa do capítulo 9, 35 ao 10, 21. Jesus concede vista a um homem cego. Isso é uma ilustração de que ele é a luz do mundo. Assim como quando ele faz o milagre de transformar água em vinho. Estava até conversando com o pastor André isso agora, hoje. A gente estava falando sobre isso hoje. A transformação da água em vinho não é simplesmente porque Jesus quer chegar em toda festa de casamento e pronto, agora toda a água agora vai ser transformada em vinho. Tem algo muito maior do que o milagre da água sendo transformada em vinho. A nova aliança. A nova aliança no sangue do Cordeiro de Jesus. Então o Evangelho de João vai trabalhar com vários simbolismos. Vai trabalhar com vários fatos na prática, várias ações de Jesus, de curas, milagres, sinais e maravilhas. Mas ele vai trabalhar isso tudo de forma muito pedagógica, para nos ensinar algo muito maior. E isso que o Evangelho nos ensina é o que nos dá sustância. Porque muitas pessoas pensam que serão sustentadas espiritualmente caso vejam que Jesus faça um milagre. Eu conheço muitas pessoas que viram o milagre acontecer, e eu acredito em curas e milagres hoje, mas eu conheço muitas pessoas que viram curas e milagres acontecerem e fizeram como os leprosos. Muitas pessoas saem dos hospitais porque Deus, soberanamente, Ele pode curar. Mas muitas dessas pessoas dão as costas para o senhorio de Cristo. A história do Walter Júnior, o cantor, que ficou cego.
Ele veio aqui, amigo do Celção. Ficou cego. O caso dele foi diferente. Ele foi ficar pior, ele ficou cego. A gente entendeu o que é o Evangelho. Porque muitas pessoas acham que o Evangelho é ser curado da cegueira. Walter Júnior foi cego, é o contrário. Ninguém quer isso para a vida, eu não quero isso para a minha vida. Mas é isso que às vezes acontece. Ficou cego e depois perdeu a filha. Tá bom? Depois que ele ficou cego, ele perdeu a filha. Aí que o ministério dele começou a acontecer. Aí que ele começou a trabalhar mais para o Senhor. Depois que ele ficou cego e perdeu a filha, depois que ele ficou com essas debilidades todas, a ponto da mulher dele ter que deixar um emprego para só cuidar dele. Isso é muito humilhante, às vezes, para um homem. Não é fácil para o homem, não. Para o homem, isso mexe no brio da pessoa. Eu não sei se isso mexeu no brio dele, eu estou aqui conjecturando o que é o homem. É igual quando acontece o homem, do homem ficar doente e alguém ter que ir lá e dar banho nele. É terrível, sei lá, nu, e alguém te dando banho. É uma situação humilhante. Não é fácil para o homem. Mas foi a partir dali que ele começou a testemunhar com mais poder acerca daquilo que Deus é. Ou seja, Senhor. Senhor. Muitas pessoas acham que o poder de Deus vai ser manifesto somente quando Deus curar a cegueira física. O poder de Deus se manifesta quando Deus tira, às vezes, permite que tudo seja tirado da pessoa. E aquela pessoa começa a frutificar mais do que ela frutificava antes. É claro, eu não quero que eu perder tudo para enxergar essas coisas. Eu não quero passar por esses tipos de tribulação para poder fazer a obra de Deus com mais firmeza. Eu não quero esse tipo de pedagogia para a minha vida também, não. Quando Jesus concede vista ao homem cego, isso ilustra algo muito maior. Uma vez fui numa conferência. Que perda de tempo. O cara chamou, traz esse cego aqui. O olho do homem era colado igual o Super Bonder. Aí chamou outro, agora vai lá, ora no olho dele. E orava, e nada de o homem ficar curado, e nada da cegueira sair. Deus podia ali naquele momento curar aquela cegueira? Claro que podia. Claro que podia. Mas o espetáculo em torno da cura do milagre foi algo tão feio, que eu acho que Deus olhou assim, não quero curar agora não. Só pode ter acontecido isso. Aquele culto se transformou num espetáculo e colocou simplesmente a figura de Jesus como curandeiro. Nunca mais. E ao final do culto, a glória foi toda para o milagreiro, quem estava trazendo a palavra. A glória foi toda para ele, porque onde ele passa tem cura, onde ele passa tem milagre, onde ele passa acontecem as coisas, a glória foi toda para ele. Jesus ficou escondido, ficou como se fosse um abajur naquela sala decorada. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. As verdadeiras trevas não é a cegueira física. As verdadeiras trevas que existem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é a cegueira espiritual. A desgraça na vida do homem. Estava conversando com a Gisele antes de vir para o culto. Como a cegueira espiritual é algo que atrapalha a vida das pessoas e muitas vezes do povo de Deus. E a gente acha que o verdadeiro problema é a falta da visão. Não, não é. O verdadeiro problema é a cegueira espiritual. O verdadeiro problema é a frieza espiritual, que faz com que a pessoa viva um tipo de cristandade aparente, que faz com que a pessoa viva um cinismo, faz com que a pessoa viva
como se Deus não existisse na maior parte da sua jornada, e que ele necessita, e que ele vem à existência somente diante de algum problema mais grave. Eu não quero viver a existência do Senhor diante de um problema grave na minha vida. Eu quero viver a existência do Senhor plenamente, ao acordar, ao tomar café, ao almoçar, ao dormir. Eu quero viver essa presença poderosa do Senhor em todas as fases da minha vida. Eu não quero sentir a presença de Deus só no meio da luta. Parece que no meio da luta a gente quer ver a luz. No meio da escuridão a gente quer ver a luz. O versículo-chave para entender essa narrativa, essa terceira narrativa é esse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus confronta dois caminhos pelos quais as pessoas andam: trevas e luz. É o caminho que nós andávamos. Nós andávamos nas trevas. E o Senhor se apresentou com maravilhosa luz e nos tirou de lá. É o que diz Colossenses. E nos tirou de lá. Agora, o ápice da narrativa é esse homem que anteriormente estava cego, se juntou com os fariseus e se encontraram com Jesus no capítulo 9, 35 ao 41. Diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntaram: crês tu no Filho do homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala comigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Quando Jesus se revela ao cego, qual foi o evento maior que aconteceu aqui? A cura do cego? Ou o fato do cego ter reconhecido Jesus como Senhor e ter adorado a Ele? A segunda parte. E ele o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo. O cego entendeu isso. O Espírito Santo marcou aquele cego profundamente. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam e os que não veem se tornem cegos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: eu vim para que as pessoas continuem mais cegas ainda. Algumas pessoas continuem mais cegas ainda. E é isso que acontece. Quando Jesus veio, quando ele vem ao encontro, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa, ela enxerga a luz, ou a pessoa fica mais cega do que ela era antes. Quem já evangelizou sabe o que eu estou falando. Às vezes você está vendo uma pessoa morrendo, defiando, com doenças graves, e você fala de Jesus. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa com AVC. Eu falei de Jesus para ela naquele momento. Ela não estava totalmente paralisada. Mas quando eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar do juízo de Deus, essa pessoa se contorceu, fez assim. O médico diz: não, isso não é possível que essa pessoa tenha feito isso. Literalmente, houve uma rejeição naquele momento. O homem anteriormente cego e os fariseus se encontram com Jesus. E Jesus declara aos fariseus, no capítulo 10, versículo 1 ao 25, que Ele próprio é o grande profeta, Ele próprio é o eu sou, Ele próprio é o pastor. A relação de muitos com Jesus é: Jesus, o que o Senhor tem para mim aí? O Senhor tem para mim aí? O que o Senhor pode fazer por mim? Senhor, eu estou com um problema aqui,
estou com o ouvido estourado, eu estou com algum problema. O que o senhor pode fazer por mim? Jesus aqui está se revelando como alguém muito maior do que aquele que pode resolver algum problema. Aí o ápice é quando ele se revela como o bom pastor. Diz o texto, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Foi o que aconteceu com o cego. Foi o que aconteceu com o cego. O cego foi e adorou o Senhor. O bom Jesus, ele se manifesta ao mundo. E algumas pessoas entram no aprisco. Mas os verdadeiros crentes que entram no aprisco, eles não entraram no aprisco simplesmente porque tiveram alguma bondade de Deus. Porque eu já vi pessoas entrando no aprisco sem terem recebido nada do ponto de vista físico, material. Eu conheci uma pessoa que ela sofria tanto, só passou por essa vida para sofrer. Mas eu nunca vi uma palavra de murmuração dela em relação à vida, sempre declarando: Jesus é o Senhor da minha história. Com muito, com pouco, com honra, com desonra, preso aqui em Roma, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o tipo de fé que o Senhor Jesus gera naqueles que são seus de verdade, de fato e de verdade. Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Porque lhe reconhecem a voz. O cego reconheceu a voz do Senhor. O advento mais importante não foi ele ter sido curado, foi ele ter reconhecido a voz do Mestre. Você acha que você vai ser mais feliz quando acontecer alguma coisa de bom na sua vida? Quando alguma coisa de positivo acontecer na sua vida? Você acha que você vai encontrar felicidade através disso? Você não vai encontrar felicidade através disso. A bem-aventurança do reino de Deus é quando Ele fala, e eu ouço a voz dEle, e eu faço como esse cego, eu o adoro. Eu me prostro diante dEle, e reconheço que Ele é o meu Senhor, reconheço que Ele é soberano na minha vida. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Você acha que em Israel não passou pessoas com título de curandeiros na frente desse cego aqui? Claro que sim. Mas o problema aqui não era se deparar com alguém que podia curá-lo, era se deparar com alguém que de fato fosse o Messias, fosse aquele que eu iria me prostrar diante dele e iria reconhecer que esse aí é o Senhor, esse é o prometido, esse é aquele que os nossos pais profetas diziam: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom
pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou. Olha aqui, a terceira expressão mais forte do Evangelho de João, eu sou. Ele se identificando como o próprio Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Essa cura do cego é para mostrar justamente que ele não foi somente curado de uma cegueira. Ele ouviu a voz do seu pastor. É muito mais forte. Mas o que interessa mais hoje para as pessoas é o quê? É o espetáculo. Houve tantas curas, houve tantos milagres. Um colega meu disse, rapaz, eu enfatizava muito isso. Mas eu comecei a voltar nos lugares que eu pregava e perguntava, e fulano? Fulano, eu lembro que eu vim aqui, orei, e ele saiu da cadeira de rodas. Cadê fulano? Ih, rapaz, o cara largou a família. Está andando agora, mas está andando muito. Comprou até uma moto. Largou a família. Ele não larga agora o bar da esquina da casa dele. Virou playboy novamente. Aí ele chegava na outra igreja e dizia, rapaz, eu lembro que eu vim aqui, aconteceu isso, isso, isso. Cadê Beltrano? Rapaz, Beltrano, você não sabe da maior. O cara agora tem 3 famílias. Aí ele chegou para mim e disse, Michel, eu comecei a entender o que as pessoas precisam mesmo é de se converter dos seus maus caminhos. Porque às vezes a pessoa recebe uma benesse do Senhor, não adianta não. Deus é bom demais e vai lá e faz. Mas o que eu preciso não é receber uma dádiva, eu preciso é me arrepender dos meus pecados, eu preciso é me converter dos meus maus caminhos. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, olha o que o Senhor está dizendo, ó. Ainda tenho outras. Esse cego aí foi uma delas. Mas eu tenho mais ovelhas. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Ah, essa parte é mais deliciosa, né? O pessoal pensa que era Calvino que falava isso aqui, mas é o Jesus que falava, ninguém vai tirar esse cara de mim. Oh, mas isso é um consolo tão grande, né? Porque a vida às vezes quer nos encurralar no canto, e às vezes a gente pensa que, meu Deus, Deus sumiu de mim, Deus não me ama, Deus... Ninguém consegue nos arrebatar das mãos do Senhor, nós estamos nas mãos dEle. Sexta-feira eu peguei minhas atividades que eu tenho até o final do ano. O diabo quis entrar no meio para me gerar um desespero. Só podia ser o diabo. Eu parei, eu olhei para o espelho e disse, Michel, Deus está no controle de tudo, Ele vai te guardar. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Jesus aqui se declarando como o pastor das ovelhas. Essa é a narrativa central. É o ápice
Jesus se declarando como o pastor das ovelhas. Só que essa declaração de senhorio gerou uma divisão. Nos versículos 19 ao versículo 21, por causa dessas palavras, gerou uma nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, ele ficou louco. Por que houve isso? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? O ministério público de Jesus gerou divisão. Gerou divisão porque Jesus não veio para trazer pão e circo. Gerou divisão porque Jesus veio trazer o reino. E quando a gente fala de reino, a gente fala de senhorio. Quando a gente fala de reino, a gente fala daquele senhorio. Sabe aquele senhorio que a gente via lá no Éden? Jesus, Deus dominando toda a situação. Jesus deve ser crido para que as pessoas tenham a vida eterna. Jesus não deve ser crido simplesmente porque ele faz alguma coisa. Porque não crer simboliza condenação eterna. Jesus é a fonte de todas as verdadeiras bênçãos. Capítulo 7 ao capítulo 10, versículo 39. A gente extrai essa implicação prática. Jesus é a fonte de todas as verdadeiras bênçãos. Tudo o que ele faz não é maior do que ele. Tudo o que ele faz não é maior do que ele. Ele deve ser crido para que tenhamos vida eterna. Ele não deve ser crido simplesmente porque ele pode fazer alguma coisa na minha vida, porque eu tenho tantas necessidades. Ah, meu Deus, como eu tenho necessidades. A verdadeira crença em Jesus. Ele é o Senhor, o Messias prometido. Totalmente homem, totalmente Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Crença é algo que engana bastante. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua crença? Qual é a sua crença? Quem é o Senhor Jesus para você? Ele é o seu Senhor? Ou é aquele pai que você sempre está importunando ele para ele fazer alguma coisa para você? Porque se Jesus for para você um pai, o qual você abre a boca, o passarinho abre a boca para o pai colocar a comidinha, eu quero dizer que a sua crença está errada. A sua crença está totalmente errada. O ápice dessa mensagem nos ensina que Ele é a fonte de todas as verdadeiras bênçãos. A maior bênção que aquele cego pode ter recebido não foi ser curado da cegueira. A maior bênção que você pode receber não é essa. É muito bom receber essa bênção, claro que sim. É muito bom. Mas a maior bênção não é essa. Porque essa bênção não é a bênção que vai te satisfazer completamente. Aquilo que te satisfaz completamente é Jesus sendo a fonte. Você já parou para pensar que a gente alcança um objetivo, daqui a pouco a gente tem outro objetivo? A gente nunca está satisfeito. Você diz: rapaz, esse ano eu preciso alcançar tal objetivo. Você alcança o objetivo, vem um maior que aquele. Você diz: não, eu vou alcançar aquele outro objetivo, quando eu terminar, eu sossego. Você sossegou? Alguém sossegou aqui? Não sossega. Você sempre tem um objetivo novo. Você sempre tem um desafio novo na sua frente. Você sempre tem algo na sua frente. Você sempre tem coisas novas para fazer. Pastor, se eu receber essa bênção de ganhar um pouco mais, minha vida vai melhorar. Vai piorar. Sabe por que vai piorar? Porque é proporcional.
o nível de despesas que você faz é proporcional ao que você ganha. Pare de colocar a esperança nessas coisas. Vamos buscar Jesus como a fonte, o alimento, o pastor. Dele eu vou me alimentar. Nele eu quero confiar. Nele eu quero viver. Nele eu quero esperar. Nele eu quero crer. O ápice dessa narrativa toda é a verdadeira crença nele. E como tem pessoas que estão crendo errado. Jesus é poderoso na vida do cego, não pelo fato de ele ter curado o cego, mas pelo fato do cego ter reconhecido que ele era Deus. Pelo fato dele ter sido adorado pelo cego. O poder maior é o evangelho da salvação. O poder, a alegria maior é você ver alguém se convertendo, irmão. A alegria maior é você ver alguém nas águas batismais dizendo, sim, eu quero. Mas para muitos abestalhados, a alegria maior é receber uma bênção. Pastor, foi curado. Rapaz, o que enche meus olhos é o cara descer nas águas. É o cara servir o Senhor. O que me enche meus olhos é o cara, às vezes, está passando um perrengue na vida, está lascado, está todo embaralhado, não tem expectativa nenhuma, mas ele serve ao Senhor com tanta força, com tanta garra, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor, tudo aquilo que resta para ele serve ao Senhor completamente. É isso que é isso que enche os meus olhos e precisa encher os seus olhos. Mas o que às vezes enche os teus olhos é o cego ter sido curado. O que me enche meus olhos é do cego ter adorado o Senhor. O que me enche meus olhos é ver a Bíblia dizendo que o cego foi lá e adorou o Senhor. Porque o cego podia ter sido curado, podia ter vazado, não podia? Perna para quem te quer. Mas a Bíblia diz que ele foi lá e adorou. É tanto que o Evangelho de João vai sempre trazer figuras de adoração. Capítulo 4, versículo 23 e 24. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele encontrou isso lá no caso da mulher samaritana. E agora encontra no caso aqui do cego, que se prostrou diante dele e o adorou. O que vai sustentar a nossa vida é a adoração. O que vai sustentar a nossa jornada não é receber algo, mas é se dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Tende compaixão de mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu te adoro, Pai. Eu te adoro. Eu não tenho nenhum motivo material ou físico para dizer eu te adoro. Mas é pelo fato de não ter nada disso é que eu te adoro. Se tiver, eu te adoro também. Mas pelo fato de não ter, eu continuo te adorando. Feche os seus olhos.